Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós devereis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestre da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, paz e bem. Depois de nós ouvirmos no Evangelho de ontem o primeiro encontro de Jesus mais tenso, que ele está na casa dos fariseus, nós agora começamos a ouvir uma série de advertências no Evangelho que vão diretamente contra os fariseus e doutores da lei. Antes disso, Jesus já tinha tido os seus desencontros, e os fariseus e os doutores da lei já estavam perseguindo a pessoa de Jesus, mas era no meio da multidão. Jesus aceitou um convite para ir na casa de um fariseu, e ali é criticado aquele episódio que criticam porque ele não lavou as mãos, não por uma questão de higiene, como já dizia na reflexão do Evangelho de ontem, mas por uma questão ritual. Então, vamos buscar entender a relação de Jesus com a ritualidade do povo de Israel. Jesus não tem um problema com a ritualidade, tanto é que Jesus cumpre as prescrições da lei, aquelas que têm um sentido de fato. Por exemplo, o mesmo Evangelho de Lucas vai falar que Jesus está na sinagoga, que Jesus vai ao templo, que Jesus tem práticas que são consoantes com aquilo que é a prática do povo de Israel. O problema de Jesus é com a realidade que faz manifestar o rito pelo rito, o rito vazio, porque o rito na nossa vida tem uma função que é aquela de nos conduzir à plenitude da relação com Deus. Para isso serve a prática religiosa. Quando a prática religiosa se torna somente uma coisa exterior, ela perde o seu sentido. É esse, então, o problema de Jesus com os fariseus e doutores da lei, que vai se manifestar nos discursos de hoje. Ouviremos diversas vezes, ai de vós. Este ai de vós é uma advertência profética que está já no Antigo Testamento, quando os profetas falavam com força contra aquilo que não estava bem em Israel, eles usavam essa expressão. O ai de vós é uma advertência para dizer: você está no caminho errado, muda essa tua opção, esse teu modo de ser, ou então você vai se perder por causa das tuas opções. Então, Jesus hoje, ele enfrenta alguns desses aspectos, falando então concretamente com os fariseus e doutores da lei, a primeira parte com os fariseus. Vejam que mais na frente nós encontraremos no mesmo Evangelho de Lucas uma série de parábolas de dito de misericórdia. Jesus diante daquele que é sofredor, diante do fraco. Jesus é aquele que não age como muitas vezes se vê na sociedade, daquelas pessoas que são fortes com os fracos e fracos com os fortes. Jesus, diante da pessoa que é fragilizada, ele mostra toda a sua misericórdia. Mas diante de uma pessoa que são os fortes do seu tempo, os fariseus e doutores da lei, aqueles que, vamos ver, somente desfrutam a religião para ter um status, Jesus é duríssimo e é determinante. Então não tem um ai de vós de Jesus para com os pecadores, para com os publicanos, mas encontramos este ai de vós contra os fariseus e contra os doutores da lei. O primeiro deles: porque pagais dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Pagar dízimo de todas essas coisas, Jesus está sendo muito preciso. Jesus disso, ele é conhecedor profundo da lei,
e aqui age com uma certa ironia, para dizer assim: vocês pagam dízimo de picuinhas, de coisinhas insignificantes, mais do que a lei determina, e deixam de lado a justiça e o amor de Deus. Falar justiça é a relação justa de não defraudar, não roubar o irmão, dar aquilo que é devido, mas também tem um sentido de santidade. As duas coisas são muito próximas. E a dimensão da caridade, ou seja, que é tanta atenção com a prática do mandamento do dízimo e, por outro lado, deixar de lado aquilo que é o coração da lei. Mas Jesus vai dizer assim: não é que nós devemos deixar de praticar a lei. Por exemplo, o dízimo vai dizer: vós devereis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Uma coisa e a outra. Porque o perigo, quando nós ouvimos esses conselhos de Jesus, esse discurso duro, é pensar que a prática da lei não tem nenhum valor. Não, os mandamentos têm o seu valor, mas não o mandamento pelo mandamento, mas o mandamento como um sinal de resposta ao amor de Deus. Continua Jesus: ai de vós, fariseus, porque gostais de lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças. Uma outra coisa, de buscar os primeiros lugares, de buscar ser elogiado, ser bajulado pelo povo. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais as pessoas andam sem saber. Então, de dizer assim, que por fora estão tudo organizado, uma prática exterior perfeita, mas por dentro são, como vai se dizer em Mateus, sepulcros caiados. Então, de somente viver a relação com Deus a partir de uma prática externa. E a prática externa, muitas vezes, ela suscita elogio. Se nós vemos uma pessoa que tudo vai perfeitinho, que a prática externa, que demonstra que está em uma profunda união com Deus e com os outros, começamos a elogiar, mas só Deus conhece o coração. Então Jesus não suporta nos fariseus isso. Aí um doutor da lei vai dizer assim: mas Senhor, dizendo assim com os fariseus, você ofende a nós, os doutores da lei. Então Jesus quase que dizendo assim: tem para vocês também, ai de vós também, mestre da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Isso é grave. Ou seja, nós que somos pessoas que buscamos fazer um caminho de fé e o fazemos, nós devemos ser instrumento para ajudar os nossos irmãos a viver a dimensão de relação com Deus, a viver a religião não como um peso. Nós não podemos colocar a experiência de encontro com Deus como um fardo pesado nas costas do nosso irmão, enquanto, por exemplo, no caso dos fariseus e doutores da lei, viviam as coisas boas do aspecto religioso, que é aquele de ser reconhecido, ser elogiado, viver economicamente disso, enquanto que era colocada uma forte exigência sobre as pessoas, um fardo que eles mesmos não podiam carregar. Queridos, os fariseus eram pessoas que tinham uma intensa prática religiosa. Os doutores da lei eram os biblistas, os exegetas que conheciam tudo da palavra de Deus. Então, a prática somente externa não é ainda uma vivência religiosa, nem o conhecer profundamente teologia ou Bíblia, mas que tudo isso é bom na medida que seja um reflexo da nossa união interior com o Senhor e que ajude nesta nossa união, para que todo o nosso ser, o interior e o exterior, possa sempre mais se conformar, ou seja, ter a forma do Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ainda ouviremos alguns ai de vós, e que devemos escutar isso, que é colocado no Evangelho de Lucas, de Mateus, não para falar contra os fariseus e doutores da lei, eles já não pertenciam à comunidade cristã, mas para dizer para todos nós: atenção, nós também temos uma prática religiosa como tem os fariseus, temos o conhecimento como doutores da lei, não nos deixemos seduzir pela exterioridade da vivência religiosa, mas busquemos de fato, como exige o Senhor Jesus dos fariseus e do mestre da lei, que não são os seus discípulos, muito mais de nós ele pede, viver com intensidade a nossa relação com o Senhor, que possa transformar o nosso todo.
Um bom dia para todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.